Boa noite, tudo bem com vocês? Eu quero que a paz, a graça, que o amor de Deus repouse sobre o coração de vocês nessa noite. Esse é o desejo. Quero falar com vocês sobre uma coisa muito atual, porque não sei se você sabe, a Bíblia é muito atual. E ela fala sobre temas muito atuais. E será que é só ligar aqui? Já aparece? Opa! Isso. Vocês conhecem esse tema aqui, sofrimento ou não? Ou ninguém sofre aqui? Sim ou não? Eu queria perguntar para vocês, vamos fazer uma estatística. Se eu ver que não vale a pena, eu nem começo a pregar. Agora vamos ver. Quem aqui já passou ou está sofrendo alguma coisa? Levanta a mão. Já sofreu ou está sofrendo por alguma coisa? Nossa, quase 100%. Então vale a pena pregar, não vale? Vale a pena falar sobre esse tema. E o tema é o seguinte, o sofrimento é uma lapidação. Todo mundo sabe o que significa lapidação? Todo mundo sabe? Tá, se não sabe você vai descobrir, eu vou tentar explicar para vocês daqui a pouco. A verdade é o seguinte, é que o ser humano, ele busca a paz, não é verdade? Todo mundo que você vai conversar, ele busca a paz de algum sentido. De alguma forma ele quer procurar a paz, ele quer encontrar a paz. Então ele faz sempre algo para ir atrás da paz. E a verdade é que algumas vezes até encontra a paz. Algumas vezes aí fora a gente até encontra a paz por um momento. Mas sabe como é que é a paz aí fora? É aquele tipo de... Sabe quando você está com sede no calor? Você toma aquela garrafinha de água gelada e passa a sede, mas aí você chega 2 horas depois e está com sede de novo? Essa é a paz que a gente encontra aí fora. É momentânea. É prazerosa, momentânea, mas ela não satisfaz por inteiro. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de sofrimento. Por que a gente sofre? Por que Deus deixa a gente sofrer? Qual o propósito de Deus em ver a gente sofrer? Será que ele gosta de ver o sofrimento humano? Ele sente prazer nisso? Para que é isso? Mas antes de começar a falar, eu queria orar por vocês, orar por nós, pedir que Deus possa fazer parte desse momento. Porque tudo que eu falo aqui, se Deus não estiver presente, de nada vale. É falado da boca para fora, mas a gente precisa clamar a Deus, pedir a Deus que Ele esteja aqui no meio de nós. Então vamos orar. Senhor Deus, eu peço que, em nome do Teu Filho Jesus, o Teu Santo Espírito repouse sobre a vida de cada um nessa noite aqui. Eu peço que o Teu Espírito, que é aquele que pode nos ajudar a decifrar a Sua palavra, a entender a Sua palavra, a aplicar as coisas que o Senhor nos ensina, possa nesse momento trabalhar no coração de cada um nessa noite aqui. Pai, eu peço também por aqueles que pertencem à igreja, que frequentam a igreja, que não estão aqui nessa noite, que o Seu Espírito possa visitá-los nesse lugar, no lugar onde eles estiverem nessa noite. Que o Teu Espírito possa tocar na vida dessas pessoas, dessas famílias. Oro também pela vida da família de cada um presente aqui nessa noite. Que a família de cada um seja abençoada pelo Senhor nesse momento, nesse exato momento. Porque nós sabemos que da mesma forma que o Senhor está presente aqui, o Senhor está presente em todos os lugares. Do mesmo jeito que o Senhor nos abençoa aqui, o Senhor abençoa todos em todos os lugares. Então é por isso que eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Todo mundo está enxergando isso aí? Antes de falar um pouquinho sobre esse diamante aí, eu quero falar sobre o texto, a palavra de Deus, que é o texto que eu quero ler hoje, que é Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Vocês querem acompanhar aí? Querem ler comigo? Romanos 5, de 1 a 5. Está bem no começo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Está lá no Novo Testamento. Vou ler. Fala assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu poderia colocar, inclusive uma outra vez que eu preguei esse tema,
eu coloquei a tribulação é uma lapidação. Mas eu decidi colocar a palavra sofrimento para que fique mais fácil de entender. Embora a gente esteja na igreja há bastante tempo, às vezes a palavra tribulação, né? Mas olha, tribulação, sofrimento são sinônimos. Tribulação, turbulência do avião, quando o avião balança, passa por aquela dificuldade, são sinônimos. Então, o sofrimento é uma lapidação. Eu decidi usar esse tema com vocês. Esse é um diamante, na verdade é uma réplica, né? Uma imitação do diamante, do maior diamante já encontrado, né? Até poucos anos atrás, é o maior diamante encontrado na Terra. Ele pesava 620 gramas. Né? Um diamante, se você for ver, uma joia, quando você vai comprar para sua esposa um anel com diamantes e tal, o diamante ele é bem pequenininho. Né? Imagina um negócio desse de 600 gramas. Ele foi encontrado lá na África do Sul. E ele recebeu o nome de Cullinan, porque é o lugar onde ele foi encontrado, a mina de Cullinan, lá na África do Sul. O que esse diamante tem a ver com o que eu estou falando aqui? O que tem a ver, né? O que tem a ver o diamante com a questão do sofrimento? A verdade é que esse diamante aí, eu quero usar para representar você. Vocês e eu. Esse diamante aqui somos nós. Quando o homem está longe de Deus, está afastado de Deus, não teve encontro com Deus, a vida dele pode ser comparada com esse diamante. Mas não assim, do jeito que ele está, mas debaixo da terra, aquele diamante escondido, que está soterrado embaixo da terra, que está perdido no meio da terra, mas que tem valor também, mas que não foi encontrado ainda, que o seu valor ainda não apareceu. Talvez se você já teve um encontro com Deus, você já vive com Jesus há algum tempo, talvez você esteja mais parecido com esse diamante aí. Não embaixo da terra, não escondido, já encontrado. Já brilhando, porém ainda um pouco sem forma, um pouco sem valor, valioso, mas nem tanto, né? Com um pouquinho de terra ainda, sujo, né? Uma coisinha que ainda não agrada tanto aos olhos, impressiona porque é grande, né? Mas não agrada ainda tanto aos olhos. Não dá para colocar num colar, num anel, uma coisa dessa, porque não é bonito ainda. Né? Quem andaria com um colar desse? Acho que dificilmente. Primeiro que pesa muito. Segundo, que não é tão bonito quanto um diamante pequeno. Então, eu e você somos esse diamante nas mãos de Deus. Temos duas alternativas. Ou estamos longe de Deus ainda, estamos a ser encontrados, né? Então Deus nos resgata. Ou somos alguém que já foi encontrado e Deus olha para aquilo lá como precioso. E essa terra que nos afunda, essa terra que suja o diamante, eu quero comparar como as impurezas que existem em nossas vidas, os pecados que existem em nossas vidas. Né? Quando vivemos longe de Deus, estamos soterrados no pecado, estamos soterrados na impureza. E quando Deus nos resgata, Ele nos limpa, Ele nos traz para a superfície. E, mesmo assim, ainda existem algumas impurezas que precisam ser retiradas. Esse é o processo de lapidação. Mas a gente vai chegar lá um pouquinho. É interessante que a Bíblia mostra personagens que passaram por esse processo. Quem conhece o apóstolo Paulo aqui? Levanta a mão. Ninguém conhece? Quem conhece, levanta a mão. Apóstolo Paulo. Ele foi um diamante na mão de Deus. Olha só o que Deus fala a respeito dele. Sabe que antes de ser chamado de Paulo, ele era chamado de Saulo, né? É a mesma pessoa. Saulo, Paulo, mesma pessoa. Aqui ele está sendo ainda chamado de Saulo. Olha o que aconteceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Eu já vou explicar. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava-os na prisão. Esse é o apóstolo Paulo. Deixa eu explicar o cenário. Existe aquele momento em que Estevão, né, estava falando a respeito de Jesus e ele foi apedrejado, ele morreu. Foi morto, né, pelas pessoas que eram contra o cristianismo. E aí, ele sendo morto, algumas pessoas foram retirar o corpo dele, enterrar, sepultar Estevão. E no meio daquilo,
começou o pavor no meio da igreja. Poxa vida, mataram Estevão, vão começar a matar todo mundo. O pessoal começou a fugir e ir embora para outras cidades, fugindo da perseguição. Os apóstolos ficaram, mas as pessoas fugiram, a igreja começou a se espalhar. E no meio disso, quem era o maior perseguidor de todos? Quem era a pessoa mais cruel de todas? Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo. Ele era aquele diamante bruto, poderoso, mas ele só se tornou uma joia rara quando Deus começou a trabalhar na vida dele. Agora, mais para frente, olha o que aconteceu. Da água para o vinho, né? Atos 8, de 10 a 16, fala assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui. Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Olha o que Ananias respondeu: Senhor, então, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. O Senhor não quis saber da justificativa de Ananias. Ele simplesmente falou assim: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, está grifado lá, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Jesus teve um encontro com Saulo no caminho de Damasco. E de um perseguidor ele se tornou um discípulo de Jesus. De perseguidor ele se tornou um apóstolo, uma pessoa que prega a palavra e que vai em vários lugares levar a mensagem de Jesus. Só que para isso acontecer, olha o que Deus falou: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mas ele será o quê? O meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os reis e etc. Está vendo uma coisa ligada com a outra? Servir a Deus, ser instrumento nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo passar por alguns sofrimentos. A mesma coisa acontece comigo e com você. Deus nos encontra, você encontra Jesus, Jesus encontra você, você tem aquela experiência de vida com Deus, Ele te chama e começa um trabalho na sua vida. Deus começa a limpar a sua vida. Coisas que você fazia antes, que nem fazia diferença para a sua vida, você começa a olhar e falar assim: poxa, eu preciso mudar algumas atitudes. Eu preciso mudar a forma como eu falo. Eu preciso mudar a forma como eu penso. Eu preciso mudar algumas coisas, algumas atitudes que eu fazia que não são legais, não são éticas, não são posturas ideais. E Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Algumas coisas a gente faz assim, simplesmente deixa de fazer. Outras coisas a gente briga para continuar fazendo, mas Deus quer transformar as nossas vidas. Isso já aconteceu com você ou não? Comigo acontece o tempo todo. O tempo todo eu tenho que levar a correção de Deus. O tempo todo Deus tem que chegar comigo e falar: Fernando, não é desse jeito. Você precisa mudar essa atitude. Mas Deus, eu sempre fiz desse jeito. Eu gosto tanto disso aqui. Não, mas não é desse jeito. Ele começa a mudar a sua vida. Aí você olha para trás e fala: realmente, Deus está certo. E eu estou errado. Mas aí a pergunta continua, né? Por que nos comparar com esse diamante? Olha bem para o diamante. Eu vou ler aqui, mas você não olha para mim, olha para o diamante lá. Ele é grande, né? Mas ele não tem uma forma definida. Ele é bonito, mas não tem tanto brilho. Ele é pesado, mas ele não é tão valioso. Ele pode ser confundido com um pedaço de vidro, uma pedra qualquer, ou algo que não é tão valioso. Assim somos nós, eu e você. Através de Jesus, limpos do pecado através de Jesus, porém ainda cheios de nós mesmos. Né? Ainda cheio de mim, cheio do meu egoísmo,
né? Achar que eu estou certo em tudo que eu faço, achar que eu estou certo em tudo que eu falo, achar que Deus não pode mudar minha opinião, achar que se eu mudar uma opinião que eu tive há 30, 40, 50 anos, eu estou voltando atrás, quando Deus quer que você simplesmente mude aquela opinião de 30, 40, 50 anos atrás, para viver uma vida mais próxima dEle, mais chegada a Ele. A gente ainda tem um pouquinho de terra, como eu já falei, e essa terra é o pecado, né? Não muito diferente de algumas coisas que a gente vê fora daqui. A verdade é essa, às vezes a gente está aqui na igreja, mas se colocar um de nós aqui, se me colocar na igreja, será que vão ver fora da igreja? Se me colocar no meu trabalho, será que vão ver alguma coisa diferente? Eu sou diferente das pedras que tem por aí? Diferente no bom sentido, não diferente que eu faço religiosamente as coisas, mas diferente porque o meu brilho é diferente das coisas que tem aí fora, ou não tem diferença? E como é que Deus acaba lapidando as nossas vidas? Como é que Deus acaba moldando as nossas vidas? Como é que Deus acaba transformando a gente de uma pedra bruta numa joia rara? É através das tribulações, é através do sofrimento, é através das dificuldades, é através das lutas, é através das dores, é através do sofrimento. Poxa, mas seria muito mais legal e muito mais simples se Deus me transformasse simplesmente assim. Poxa, ganhei um carro 0 km, Deus me abençoou. Ganhei na loteria, Deus me abençoou. Minha família inteira se converteu, olha, Deus me abençoou. Olha, eu consegui aquela namorada que eu tanto sonhei e Deus me trouxe, me abençoou com aquela namorada. Seria muito bom. Mas a verdade é que nós, seres humanos, a gente precisa levar umas cintadas de vez em quando de Deus. E o momento que Deus mais mexe com as nossas vidas e mais nos transforma é na hora em que eu, em vez de receber um carro, eu tenho meu carro roubado. E aí Deus começa a transformar a minha vida e eu começo a me desapegar das coisas materiais. Deus começa a mexer na sua vida quando, ao invés da sua família se converter, a sua família se volta contra você, porque você é o único convertido daquela família. Isso aconteceu comigo, isso acontece comigo. E aí Deus começa a mudar o seu coração para que você passe a deixar de ser egoísta e de pensar só em você e de pensar em como eu posso levar a mensagem à minha família, que conhece meus podres, que conhece como eu sou, que não sabe, que eu não tenho como usar máscaras com ele como eu uso em alguns lugares, porque a minha família me conhece. Então, de alguma forma, Deus precisa mudar a minha vida para que minha família se converta. Seria muito mais fácil, né, se Deus desse aquela namorada para você, aquele namorado, aquele noivo, aquela noiva abençoado, maravilhoso, o casamento desse tudo certo. Mas talvez você não daria tanto valor quanto se você dobrasse seu joelho no chão, pedisse aquela esposa, pedisse aquela namorada, pedisse aquele namorado, pedisse que Deus abençoasse seu casamento. Se você sofresse para juntar, é diferente quando a gente recebe tudo ou quando a gente sofre contando cada centavinho para pagar as coisas do casamento, ou quando a gente sofre para comprar, para ir passear e tomar uma casquinha de sorvete com a namorada ou com o namorado. A gente dá muito mais valor. Então Deus trabalha muito mais no momento em que a gente tem dificuldade, no momento em que a gente sofre, do que no momento onde a gente simplesmente está no bem bom. Porque no bem bom a gente se esquece de Deus, a gente olha para si. Mas na hora que a gente sofre, na hora que a gente está afundado, que nem Pedro estava, a gente só pode falar, Deus, me ajuda, segura a minha mão. Então, essa é a questão importante da lapidação, do sofrimento, do cortar. Deus precisa trabalhar nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo prático. Às vezes a gente, como pastor, né, a gente tem medo, né, de falar dos nossos defeitos, nossas lutas, nossas dificuldades. Mas eu acho que uma coisa muito importante é que vocês saibam que vocês saibam que o pastor Wilson aqui para vocês é autoridade. Mas ele é tão homem quanto vocês, ele é tão pecador e tão falho quanto vocês. Mas eu vou falar da minha vida, não vou falar da vida do pastor Wilson, tá? Não vou contar nada da vida dele, vou falar da minha. Deus trabalhou de maneira muito forte na minha vida na questão financeira. Eu sou casado há 5 anos, vou fazer 6 anos agora em março. E eu casei e eu tinha como objetivo, olha, antes de casar eu tenho que comprar minha casa própria, financiado, tudo, mas eu vou comprar minha casa própria. Consegui, casei, formado, já na faculdade e tudo, comecei a viver a minha vida de casado. 1 ano, 2 anos, com 2 anos mais ou menos veio o meu primeiro filho, depois veio o segundo, e aí fui vivendo, eu comecei
ver que as coisas na vida financeira já não estavam indo tão bem. A ter dificuldades para pagar o meu carro, e as coisas foram ficando difíceis, dali a pouco eu tive que pegar um dinheiro ali, pegar um dinheiro no banco, tal. No que deu a minha vida? Aconteceu que minha vida estava uma desordem financeira. Eu cheguei ao ponto de que eu tive que me desfazer de um bem que eu tinha, do meu apartamento, para poder acertar a minha vida. Quem já passou por isso aqui? Já passaram? Talvez a pessoa não levante a mão, mas eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo assim. A gente, às vezes, por causa de burradas nossas, por causa de dificuldades nossas, a gente perde algumas coisas que a gente construiu, para a gente ter que reconstruir. Se fosse só isso, era fácil. Agora, sabe o que é difícil? Quem é casado vai entender. E quem não for casado, acolhe como um conselho que eu dou. A coisa mais difícil é você deitar na sua cama e pensar e falar assim, poxa, amanhã eu não sei, amanhã vence 3 contas, eu não tenho dinheiro para pagar meia conta. Meus filhos estão no supermercado, pedem alguma coisa para mim e eu não posso comprar, eu só posso comprar o básico do básico. Eu não vou sair para tal lugar, para comer tal coisa, por mais barato que seja, porque eu não tenho dinheiro para sair. Eu não sei o que eu vou fazer para trabalhar, para botar gasolina no meu carro para trabalhar. E aí, gente, chegou numa situação na minha vida que diversas e diversas vezes, eu chorando, eu ia tomar banho. Mas eu não ia tomar banho para esfriar a cabeça, eu ia tomar banho para eu ficar sozinho e deitar no chão do chuveiro e deixar a água cair na minha cabeça e chorar, e chorar, e chorar, e falar, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais sofrer. Eu estou falando de mim, tá? Não estou mentindo, não. É a situação real que aconteceu faz 6 meses na minha vida. Eu falava, Deus, eu não aguento mais. Chega para mim, ponto final. Eu quero morrer, eu não quero mais. Chega. E eu comecei a entender que Deus queria trabalhar na minha vida em algumas áreas, e uma das áreas era a parte. Aí eu acabei me desfazendo daquele meu bem, acertando tudo, conforme aquilo que Deus deseja para a minha vida. E hoje eu vivo uma vida muito mais regrada. Eu ganho menos do que eu ganhava antes, mas eu consigo viver de maneira mais regrada. Tenho dificuldade, às vezes não fecha no azul? Sim, tudo bem, mas a gente acerta. Não tem mais conta de 2, 3 meses atrasado, está tudo em ordem. Mas o que aconteceu? A partir daí eu comecei a conversar com a minha esposa. Olha, a nossa situação financeira está assim, tem tal conta para pagar. E a gente começou a ter um diálogo juntos, coisa que não acontecia antes. E a gente hoje faz um planejamento financeiro, né? Poxa, planejamento financeiro tem a ver com a palavra de Deus? Totalmente. Totalmente, porque você é responsável por aquilo que Deus te dá. E aí eu comecei a fazer planilha para planejar o meu financiamento, meu dia, cada dia, de um cafezinho que eu gastava até uma conta mais alta que eu pagava. Tudo. Gente, eu cheguei nesse mês agora, eu fiz a conta agora ontem com a minha esposa. Eu falei, olha, eu nunca passei um mês tão no azul como eu passei nos últimos, 3 anos. Mas doeu para chegar nesse ponto. E eu digo para vocês, mérito meu, 0. Porque o Fernando aqui não tem mérito nenhum. Mérito a Deus que trabalhou na minha vida. Mérito a Deus que trabalhou na sua vida. Aí sabe o que eu faço? Eu olho para trás. Eu volto a 6 meses, como eu estou fazendo aqui, falando com vocês do que aconteceu. E eu falo, nossa, eu melhorei muito de lá para cá. Deus trabalhou muito na minha vida. Muito, muito. E se você parar e olhar para trás na sua vida e falar assim, poxa, eu estou sofrendo aqui, hoje, esse dia aqui, hoje eu estou sofrendo, mas eu olho para trás, eu vejo que eu sofri por outras coisas. E Deus não me abandonou em nenhum momento. Deus não me deixou em nenhum momento. Então vamos lá falar sobre o texto, né? A gente falou e não chegou no texto. O que Paulo quer dizer com o texto de Romanos? Primeira coisa, ele fala que nós temos o quê? Paz com Deus. Se você pegar o seu texto lá, você vai ver. A gente vai ler de novo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é essa paz com Deus? Ele fala que quem recebe a palavra de Deus e tem um encontro com Jesus na cruz, recebe a paz com Deus. Limpo dos seus pecados, né? Ele é perdoado dos seus pecados e Deus começa a transformar a vida dessa pessoa. A verdade é o seguinte,
a gente tem o primeiro ponto resolvido. A gente tem um encontro com Jesus. A gente entrega as nossas vidas a Jesus. A gente confia em Jesus e a gente vive um relacionamento íntimo com Deus. Esse é o primeiro ponto. A gente resolve uma questão. E é diferente daquela pessoa que bebe o copo de água que eu falei, a garrafinha de água que depois de 2 horas está com sede. Esse daí, você mata a sede eternamente. Então a sede não acaba. A sede acaba. Na verdade, ela volta se você não vai nas fontes de água viva para beber, na fonte de Deus. Se você não busca Deus constantemente, a sede volta. Mas quando a gente encontra Deus, a sede é saciada. Então a gente resolve o primeiro ponto. Mas tem um segundo. Ele fala paz com Deus. Isso quer dizer o quê? Que antes de nos encontrarmos com Deus, através de Jesus Cristo, nós vivemos em guerra com Deus. Guerra com Deus. Sabe o que é isso? Significa que na sua vida, quando você vive longe de Deus, quando você não leva em consideração Deus na sua vida, financeira, espiritual, amorosa, profissional, da igreja, você vive em guerra com Deus. Então você luta contra Deus. São os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos contra a vontade de Deus. De vez em quando uma coisa ou outra coincide, mas quase sempre as coisas se chocam. E aí você vive contra Deus, você luta contra Deus. Quando ele fala, tendo, pois, sido justificados, perdoados por Deus através de Jesus, nós temos paz com Deus, significa que você para de lutar contra Deus e você luta com Deus. Você caminha lado a lado com Jesus, você caminha lado a lado com Deus e você começa a lutar junto com Deus. Porque não vai me dizer que a sua vida não é uma luta. A minha vida é uma luta, a sua vida é uma luta. Eles falam aí, a gente tem que matar um leão por dia. Agora, ou você mata o leão sozinho, ou você mata o leão junto com Deus. Essa é a diferença. Ou você luta sozinho, ou você luta com Deus. Ou você tem paz com Deus, ou você vive em guerra com Deus. E aí ele fala outro ponto, né? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí eu pergunto para você, aonde está a sua esperança hoje? Está nos seus bens? Está na sua casa? Está na sua família? Está nessa igreja aqui? Está na sua religião? Não, olha, eu venho para a igreja todo domingo, eu dou o dízimo, eu oro, eu louvo, a minha esperança está aqui. A sua esperança está aqui? Ou a sua esperança está em Jesus, está em Deus? Eu digo para você, tem aquele ditado, sabe o ditado que fala que a esperança é a última que? Se já morreu tudo na sua vida e sobrou só um tiquinho de esperança, esse tiquinho aqui, deposita em Deus, joga nas mãos de Deus. E esse pouquinho de esperança que existe na sua vida é aquilo que vai te fazer renascer. É aquilo que te vai fazer ressurgir. É aquilo que vai fazer você criar novas forças para enfrentar as dificuldades desse mundo. Esperança em Deus. Não no que é aqui da terra. Não na esperança no material. Não a esperança na minha vida. Não a esperança dos meus pais. Não a esperança no meu trabalho. Porque tudo isso se vai. Agora a esperança de Deus permanece. Porque Deus permanece nas nossas vidas. Então, quando nós temos um encontro com Deus, nós temos paz com Deus, Ele nos perdoa, nós temos paz com Deus, e a gente começa a jogar as nossas esperanças em Deus. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que nós nos gloriamos na esperança. Caramba, isso é difícil, hein? Poxa vida, eu passo por dificuldade, eu passo por uns perrengues, sabe, as pessoas são injustas comigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o trabalho que eu quero, eu não sou valorizado, os meus pais não me tratam como eu gostaria, a minha esposa não me trata como eu gostaria, eu sou coitadinho, eu sofro. Gente, para de pensar desse jeito. Você precisa olhar para as dificuldades, para os sofrimentos, como uma oportunidade que Deus está te dando de crescer, uma oportunidade que Deus está te dando para se desenvolver, uma oportunidade que Deus está te dando para amadurecer. Não faça como eu que vai para o... Alguns momentos a gente precisa chorar, mas não faça como eu que vai para o banheiro para tomar banho e para ficar chorando e falando, Deus me mata porque eu sou coitadinho. Não age dessa forma.
Age de Deus e fala, Deus, está difícil, eu não aguento mais, mas eu quero botar minha esperança no Senhor, porque eu quero saber o que o Senhor tem para ensinar na minha vida com essa situação. O que eu tenho para aprender com essa situação? Percebeu a diferença de ficar sofrendo como coitadinho, ou de sofrer, de sentir a dor, mas depositar a esperança em Deus? Essa que é a questão de se gloriar na tribulação. É olhar para aquilo lá como uma oportunidade que Deus está dando de transformar a minha vida, de me fazer de um garoto, de uma criança na fé, para alguém mais maduro na fé. Para alguém mais adulto na fé. Sabe? Quem é pai e mãe sabe. Quando a gente tem um filho, ele começa a tomar o leite do peito. Tudo bem, né? Começa a tomar o leite do peito. Aí depois de um tempo tem que desmamar. Aí toma o leite NAN. O que acontece com a criança? Mães, fala aí, o que acontece quando começa a tomar o leite em pó? Resseca, dá cólica. Aí depois vai para a papinha. O que acontece? Dá dor de barriga também. Sempre tem um problema, uma dificuldade. Mas a criança, a verdade é que a criança não pode ficar 3, 4, 5 anos tomando leite do peito. Porque ela vai morrer desnutrida. Então a verdade é essa, Deus precisa fazer com que a gente deixe de tomar leite do peito espiritual, tá? Entenda o que eu estou querendo dizer. Deixar de tomar o leite do peito para tomar o NAN, para tomar a papinha, para depois comer o arroz, para depois comer, até chegar a comer uma feijoada, que é uma comida bem pesada, né? Difícil de digerir, mas é uma comida gostosa, saborosa. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Só que em alguns momentos vai ser difícil, vai doer, porque eu vou ter que me desprender de algumas coisas para conhecer coisas novas de Deus. E como é que eu posso fazer com que isso se torne algo mais fácil na minha vida, se é que pode ser fácil? Primeiro, buscando um encontro com Jesus na cruz. Se é que você já não teve esse encontro, eu convido você a buscar ter um encontro com Jesus Cristo na cruz, para que você tenha paz com Deus. É aquela paz que excede todo entendimento. É aquela pessoa que está passando por uma dificuldade e falam para você como é que você pode manter a paz, como é que você pode manter esse semblante tranquilo no meio de tanta dificuldade. Eu no meio de você estava tomando já antidepressivo, já estava cortando os pulsos e você está firme e forte aí. É a paz que excede todo entendimento que vem de Deus. É a paz que vem de Deus. É algo que ninguém pode explicar. Então, busca um relacionamento com Jesus. Segunda coisa, reconheça que por trás do sofrimento tem um plano de Deus na sua vida, que é de transformar a sua vida para algo melhor, para algo mais maduro, para algo mais firme, certo? 3, entender que se eu passo por alguma luta, eu não estou lutando sozinho, porque se eu tenho paz com Deus, Deus luta comigo, eu luto junto com Deus, então Deus está do meu lado. Então eu preciso entender isso. E enxergar também as tribulações, os sofrimentos, as dificuldades, como oportunidades que Deus dá para a gente crescer. E não oportunidades que Deus faz para massacrar a minha vida. Está vendo como você é pecador, como você é merecedor? Não, Deus não quer fazer isso da sua vida. Deus quer olhar para você, está vendo como você peca, como você precisa da minha ajuda? Então vamos caminhar junto comigo. Deus quer fazer isso com você. É diferente, né? É muito diferente. E crendo, gente, que por mais que difícil que seja o sofrimento nas nossas vidas, uma hora ele passa. Né? A tempestade não dura eternamente, uma hora ela passa. E depois que a tempestade passa, o que sobra? A gente precisa ver o que sobra. Então a gente precisa nos guardar, nós precisamos nos fortalecer, para que quando passe a dificuldade, passe a tempestade das nossas vidas, a gente tenha forças para caminhar. Certo? Aí voltando lá para o diamante, sabia que esse é o mesmo diamante? Depois que ele foi descoberto, ele foi levado lá para a Europa e foi dado de presente para um rei, rei Eduardo, e ele foi levado para ele foi levado lá para uma companhia que cuida de joias. E ele foi cortado em 11 partes. Aquele diamante de 600 gramas foi cortado em 11 partes. E aí sobrou a parte principal, a parte mais valiosa. Ela deixou de ter 600 gramas para ter 120 gramas. 120? 106. 106 gramas.
Olha a diferença. Ele tinha 600 antes, virou 106 gramas. A maior parte, né? Só que ele passou a ter como valor 503 quilates. Sabe o que é isso? Sabe aquela joia que a gente compra na Casa das Alianças, lá faz a prestação em 18 vezes para comprar para a namorada? Tipo essa aqui? Essa aqui tem, deixa eu ver aqui, peraí, 18 quilates, fora os que mordem. Tem 18 quilates. Quilate é 530. 530. Olha o valor que tem aquela joia, né, depois de ser lapidada. Do mesmo jeito que essa empresa lapidou esse diamante, transformou ele numa joia muito preciosa, de uma pedra de 600 gramas para uma pedra de 100 gramas, Deus lapida a sua vida quando você caminha com Ele. E sabe o que é interessante? É que você, quando você conhece a Jesus, você é cheio, você é grande, eu sou cheio das minhas convicções, todo inchado, chega na igreja com o peito inchado. Quando você começa a ter a vida trabalhada em Cristo, sabe o que acontece? Você diminui. Você se esvazia, você se torna mais humilde, você cada vez olha e fala para Deus, Deus, eu não sou merecedor de tudo isso que você faz na minha vida, Deus. Eu não sou merecedor desse perdão que o Senhor dá na minha vida. A pessoa começa a diminuir. E sabe o que acontece? As pessoas aí fora olham para você e falam, poxa vida, vai ter um brilho tão diferente na sua vida. Porque você não é arrogante como as pessoas que eu conheço. Porque você não é chato como as pessoas que eu conheço. Que você não é aquele religioso que fica falando, que tem que ser assim, que não pode, que isso, que aquilo. Você é humilde. E você fala de Jesus de uma forma tão gostosa, tão cativante, que eu quero conhecer esse Jesus. Quando Deus começa a trabalhar na sua vida, é isso que acontece, sabia? Você começa a brilhar de uma maneira tremenda. Mas antes disso acontecer, Deus nos quebra, Deus nos divide, Deus nos lixa, Deus acaba polindo as nossas vidas, Deus acaba moldando as nossas vidas. E sabe o que é interessante? Olha o que uma pessoa falou aqui, ó. Vocês conhecem essa pessoa, João Batista, que veio antes de Jesus Cristo? Olha o que ele falou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista veio antes de Jesus Cristo. E ele veio pregando o batismo na água e o arrependimento. E muita gente seguia ele. E muita gente ouvia ele e falava, poxa, é você é o grande profeta. Ele fala, não. Eu vou diminuir para que Jesus cresça. E às vezes as pessoas vão chegar em você, é você o homem de Deus? É você a mulher de Deus? É você a pessoa que tem as palavras sábias? Não, eu diminuo para que Jesus cresça. Então é necessário que eu diminua para que Deus cresça em nossas vidas. E como é que o sofrimento me torna alguém mais parecido com Jesus? E como é que eu posso saber se eu estou crescendo ou mesmo diminuindo? Ele fala lá sobre as consequências, né? Ele fala lá nos versículos, quer ver? Os versículos 3 até o 5, ele fala assim, primeira coisa que ele fala, que a tribulação, o sofrimento produz o quê? Perseverança, né? Sem sofrer, a gente não ia saber o que é perseverar. Porque uma criança mimada que recebe tudo, um filho de Deus mimado que recebe tudo, não sabe o que é perseverar, porque ele pede e vem. Agora, quando a pessoa sofre, ela tem que persistir, ela tem que insistir, ela tem que orar 10 vezes, 20 vezes, pedindo, Deus me livra, Deus me perdoa, Deus me abençoa, Deus me ajude. A pessoa aprende a perseverar, a ser aquele insistente, né? Aquela pessoa que fica firme naquelas coisas. Então a tribulação, o sofrimento nos faz perseverar. Faz com que a gente lute, faz com que a gente reaja, faz com que a gente não fique assim, diante das dificuldades. Poxa vida, tadinho de mim. Eu preciso perseverar. Sabe um exemplo, falando que a Bíblia ela fala de exemplos reais, um grande exemplo que a gente tem é o próprio Jó, lá no Antigo Testamento, né? Ele passou por situações bem parecidas. Olha aí, ó. Jó 2, de 7 a 10. Deixa eu ver, isso. 7 a 10. Fala assim, ó, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, por causa das feridas, né, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Olha a diferença de quem persevera e de quem desiste. Eu não vou entrar em méritos de casamento, mulher e marido e mulher, tá? Não tem nada a ver aí não. Mas olha o que a mulher de Jó falou para ele. Tá difícil, você tá todo machucado, você tá todo ferido, você tá se coçando, você tinha tudo, você tinha todos os rebanhos, você tinha comida de tudo. Agora você tá com um caco de telha se coçando, né, com cinza em cima de você, todo machucado. Amaldiçoa Deus e morre logo, que para você é melhor, você vai descansar. E aí ele fala, não, se Deus me abençoou no bem, por que eu não posso aceitar o mal que está passando sobre a minha vida? Porque Deus tem um plano na minha vida. Olha a diferença de quem persiste, de quem persevera e de quem desiste. Você tem sido mais como a mulher ou você tem sido mais como o Jó, quando você passa pelo sofrimento? Hein? É justo perguntar isso? Outra coisa que ele fala, depois que eu passei pelo sofrimento, eu persevero, a perseverança gera o que na minha vida? Ela gera o caráter aprovado. Perseverando, a gente se torna vencedor sobre aquele sofrimento, passamos aprovados pela situação que nos afligia. É aquilo que eu já falei. Eu passo por uma dificuldade, Em 2010 eu passei por uma dificuldade, uma coisa que eu achava que era muito difícil na minha vida. Chego hoje em 2012, eu olho para trás e falo, poxa, em 2010 eu passei por aquilo, mas, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, seria muito mais fácil, né? Mas parece que era tão difícil antes. Então você passa por aquela prova, você se torna alguém com caráter aprovado, você desenvolve a sua vida, você desenvolve a sua maturidade, você desenvolve a sua experiência com Deus, entendeu? Então o sofrimento produz a perseverança, que produz o quê? Uma vida aprovada, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele gera o quê? Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o Jó de novo. Olha isso, olha a questão do caráter aprovado. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Se Jó tivesse amaldiçoado a Deus e morrido, isso daqui não teria acontecido na vida dele. E repara que Deus transformou a vida de Jó e restituiu tudo da vida dele em dobro. Eu não estou aqui pregando uma questão de... Não é essa questão de restituição em dobro, mas Deus aprovou a perseverança de Jó e restituiu a ele as coisas que ele tinha. Ele já não ficava mais cheio de ferida no corpo, ele vivia uma vida mais confortável, né? E aí, o caráter aprovado gera a esperança, porque o Deus que nos deu a vitória, né, e nos ajudou a superar ao mesmo tempo, nos dá confiança de no futuro, Ele vai estar conosco de novo. Então, quando eu passo hoje, eu falei do 2010, né? O 2010 serve para eu olhar para trás e falar assim, poxa, eu passei por aquela situação e hoje eu venci, poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, seria mais fácil. Mas aí, às vezes, eu estou aqui, no dia de hoje, passando por uma dificuldade. Pode ser que você esteja passando por um sofrimento. Pode ser que você esteja sofrendo. Aqui a sua cara não mostra isso, mas o seu coração está sofrendo. Durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você sofre. Mas se você olhar para trás e ver que Deus não te abandonou anos atrás, em situações anteriores, você olha para essa situação atual e fala assim, eu tenho certeza que Deus não me abandonou nessa situação. Eu tenho certeza que Deus está caminhando e está lutando e está guerreando junto comigo nessa situação. Então eu não vou esmorecer, eu vou ficar firme, porque eu tenho esperança que o Deus que me livrou daquela situação do passado é o mesmo que vai me livrar dessa situação aqui. Seja ela qual for. Porque o caráter de Deus é fidelidade. Porque o mais importante para Deus não é a situação material que você vive, mas é o seu caráter sendo transformado de melhor para melhor a cada momento. Olha o que Paulo fala. Sabe aquele Saulo que a gente falou no começo da pregação? Que era o cara que perseguia a igreja? Olha o que ele fala para Timóteo, depois já de ter sofrido bastante. Olha o que ele fala. Mas você tem seguido de perto o meu ensino,
a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ele falando isso para Timóteo. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas, essas coisas o Senhor me livrou. Então, olha só, de um homem que era perseguidor da igreja, que adorava prender os cristãos, maltratar os cristãos, para um homem que teve um encontro com ele, com Jesus em Damasco, ficou cego e recebeu uma promessa de Deus que ele haveria de sofrer muitas coisas. Ele chega e confirma anos depois que realmente ele passou por muitas tribulações, por muitos sofrimentos. Mas em todas as coisas, vamos ler isso aqui? Mas em todas essas coisas, vamos ler? Mas em todas essas coisas, o Senhor livrou. O mesmo Deus de Paulo é o Deus que você serve. Entendeu isso? Todas essas coisas o Senhor me livrou. Olha o diamante aí, depois de ter sido trabalhado. O mesmo diamante. Com 100 gramas. Dá para andar com uma joia dessa? Qual é a melhor? Essa joia é que é aquela primeira lá. Essa, né? Não tem nem o que falar, gente. Imagina o valor. Se tivesse numa relojoaria aí, numa joalheria, né? Qual você chamaria mais a atenção? Aquela pedrona ou essa aqui? Essa aí. Essa aí, lógico. Muito mais bonito. Sabe o que é isso? É você. A partir do momento que deixar Deus trabalhar na sua vida. A partir do momento que deixar Deus lapidar a sua vida. Mexer com a sua vida. Bagunçar a sua vida. Seus olhos às vezes vai ser bagunçar. Mas Deus não bagunça as coisas, Deus organiza. É diferente. Para um pouquinho agora para refletir. Pensa, traz na sua memória momentos de angústia que você já passou. Se você está passando agora, não pensa no momento de agora, mas pensa do passado. Sabe o 2010 que eu falei? Pensa no seu 2010. Coisas que você já passou. E lembra de tudo que Deus fez na sua vida. Faz uma retrospectiva na sua vida agora. Pensa aí, dentro do seu coração. E se alguém foi abandonado por Deus, levanta a mão. Eu tenho certeza que não foi. Porque Deus não abandona seus filhos. Faz essa reflexão na sua vida. Sabe por que eu falo com tanta convicção a respeito dessa questão de sofrimento é uma lapidação? Não só porque eu passei por isso e eu passo por isso na minha vida, mas porque se não acontecesse esse processo em uma pessoa, o mais importante da história, você não estaria hoje aqui. Sabe quem passou por um sofrimento muito grande? Vou contar para vocês. Uma pessoa chamada Jesus Cristo, lá de Nazaré, sabe? Vocês já ouviram falar desse senhor? Dessa pessoa? Ele passou por um sofrimento, o maior de todos. E sabe o que é pior? Ele não merecia passar por o sofrimento que passou. E sabe o que é o pior? Ele não precisava passar pelo sofrimento que ele passou. E sabe o que é melhor? Se ele não tivesse passado pelo sofrimento que ele passou, você não estaria hoje aqui. Você não estaria nem vivo, se possível. Provavelmente. Então, aquele que deu o exemplo, aquele que passou pela dor, aquele que passou pela cruz, aquele que passou pela humilhação, aquele que passou por os xingamentos, aquele que passou por tudo quanto é tipo de coisa, por mim e por você, é aquele que te diz, persevera, fica firme. Eu quero passar para vocês um vídeo, uma música, e eu queria que você, durante esse tempo, não precisa nem se perder muito olhando para as imagens, mas escuta a música e pensa um pouquinho no quanto você já passou e o que Deus fala para você. Olha, eu já passei, eu sei o que você está passando. Conversa um pouquinho com Deus. Eu te convido a fazer isso.
Cadê aquele brilho em teu olhar que eu te dei, filho meu? Cadê aquele amor que eu formei, filho meu? Eu não te fiz para viver tão longe assim. Eu não te fiz para sofrer. Onde está teu coração que eu comprei, filho meu? Eu morreria nesta cruz mais uma vez. Sim, eu sofreria nesta cruz mais uma vez. Todo meu sangue que verti nesta cruz por você, filho meu, mais uma vez, por você, filho meu, mais uma vez, mais uma vez, eu morreria nesta cruz só pra te ter pra mim, filho meu. O Senhor te diz: eu sofreria nesta cruz, se preciso fosse, por você. Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Bom, eu vou falar uma coisa, você acata isso como Jesus falando para você. Esquece o Fernando aqui. Sabe o que ele falou para você? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meu querido, para de sofrer. Querido, para de se achar vítima das situações. Para de pensar que a sua vida ou que a situação que você vive não tem mais jeito. Jesus está doidinho para passar essa luta junto com você. Para viver e sofrer junto com você. Ele quer te dar a mão, Ele quer caminhar com você. E Ele quer te dizer que isso vai passar,
que as lutas que você tem na sua vida, que você trava, que só Deus sabe que você trava, vão passar. E depois disso você vai vencer, e depois disso você vai amadurecer. Mas Ele quer que você saiba que Ele não está desligado do seu sofrimento, mas que Ele está trabalhando na sua vida, Ele está lapidando a sua vida, porque Ele quer que você seja uma joia preciosa nas mãos dEle. Sabe para quê? Para quando bater o brilho do sol, para que quando bata o brilho da glória de Deus na sua vida, esse brilho possa brilhar para todo mundo, para onde você estiver, o brilho de Deus possa brilhar na sua vida, refletir na sua vida, para que você não precise se preocupar de falar uma só frase, para que outras pessoas conheçam Jesus, mas que você mesmo seja a joia que brilha a glória de Deus. Você aceita esse desafio de Deus na sua vida? Se você aceita, continue de cabeça baixa. Eu quero pedir, levante a mão aquele que aceita esse desafio de Deus nessa noite. Eu quero orar por vocês, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que vocês vão sair daqui e vão passar por dificuldades. Vocês vão ter vontade de desistir. Mas é maior aquele que está dentro de você do que o que está lá fora. E nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque Jesus já venceu. Jesus já pagou o preço pela cruz, lá na cruz, por você. Então eu quero orar. Pai querido, a minha oração é que nessa noite, a presença do Senhor se dobre, triplique, quadriplique na vida de cada um que levantou a mão nessa noite, fisicamente ou com o coração levantou a mão para o Senhor nessa noite, Deus. Que a tua força se renove na vida de cada um. Deus, que a gente deixe de olhar para as situações e se achar vítima das situações, se achar como perseguido das situações, se achar como aquele que sofre, aquele que é coitadinho, se achar como aquele que é o único sofredor, mas entender que nessas situações o Senhor tem algo para nos ensinar. Que nessas situações o Senhor tem algo para tocar em nossas vidas que não são coisas que são boas para nós. Nos ajude a olhar para trás, Deus, e ver que o Senhor nunca nos abandonou. E não vai ser agora, e não vai ser amanhã que o Senhor não vai nos abandonar. Pai, quando estivermos sofrendo, nos ajuda a olhar para o céu, a olhar para aquele que está com a mão estendida e esticar os braços para caminhar com o Senhor, Deus. E o mais importante, Deus, nos transforma em algo mais brilhante do que esse diamante aqui da tela, Deus. Em algo mais reluzente do que esse diamante aqui da tela. Em algo mais valioso do que esse diamante aqui na terra. Para que essa vizinhança aqui de Itatiba, para que esse bairro de Itatiba, para que o trabalho de cada um, para que o estudo de cada um, para que a família de cada um possa conhecer o brilho maravilhoso do Senhor Deus. Que essa igreja aqui possa brilhar e reluzir a glória de Deus, o brilho de Deus, o brilho de Jesus, e não o brilho de cada um de nós. Que possamos diminuir. Que possas crescer. Nos abençoa. Eu peço, Deus, por favor, que ao sairmos daqui, o inimigo não possa tirar isso dos nossos corações, mas a gente possa ir com um novo ânimo. Da insatisfação para o contentamento. Da insatisfação para uma vida com um novo fôlego, com nova força, para encarar os leões que virão durante a semana. E cada leão a gente encare guerreando junto com Deus, e não sozinho mais. Chega de lutar sozinho, Pai. Nós não queremos mais lutar sozinhos, Deus. Queremos lutar com o Senhor. Porque a gente está cansado de apanhar, Deus. Porque a gente precisa lutar com o Senhor. Porque com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Eu peço que o Senhor abençoe essa igreja, Deus. Meu coração sincero diz, Pai, que a bênção do Senhor se derrame sobre essa igreja de Itatiba. Que todos nós possamos acordar para o que é ser de verdade. E para o que é viver o Senhor de verdade. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.